Bem-vindos ao Soco Foguete Podcast, que por falta de nome vai ser chamado assim, que é o Soco Foguete, e esse é um podcast porque eu tô gravando só em áudio. Nunca testei gravar conteúdo apenas em áudio no Soco Foguete, então desculpem se eu estiver meio desajustado nesse primeiro capítulo, mas enfim, é isso. Esse é o Soco Foguete Podcast, que é um conteúdo mais focado no áudio. Se você quiser assistir, ouvir pelo YouTube, sinta-se à vontade, mas saiba que isso aqui também estará disponível em agregadores de podcast, então vou tentar colocar no Spotify, no Google Podcast e por aí vai. Depois eu vou ver como vai funcionar certinho essa questão do feed, mas se você quiser acompanhar só pelo podcast, fique à vontade. Mas vamos lá. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um longa que eu coloco sem medo no topo da minha lista de filmes divertidos e despretensiosos favoritos. Nesse filme, os personagens são caricatos, os efeitos especiais são usados ao extremo, o roteiro é simples e sem grandes reviravoltas, e o argumento já foi utilizado inúmeras vezes, principalmente em produções japonesas dos anos 80. Estamos falando de Círculo de Fogo, ou Pacific Rim, um filme lançado no longínquo ano de 2013 que não tem a mínima pretensão de ser mais do que ele realmente é, um longa de robôs gigantes dando porrada em monstros gigantes. É simples, é batido, é maluco, mas é bom. É um entretenimento barato feito com esmero e da melhor forma possível. Para quem não está lembrado do filme, porque ele é um pouquinho antigo, né, tem aí 8 anos, aqui vai uma sinopse bem simples do longa. Criaturas monstruosas conhecidas como kaijus começam a emergir do mar. Para combatê-los, a humanidade desenvolve uma série de robôs gigantescos, os Jaegers. Cada um é controlado por 2 pessoas por meio de uma conexão neural. Entretanto, mesmo os Jaegers se mostram ineficientes para derrotar os kaijus. Diante desse cenário, a última esperança é um velho robô que passa a ser comandado por um antigo piloto e uma pessoa em treinamento. Pronto, é isso. Nada mais do que isso. Nós temos como cenário um mundo invadido por monstros gigantes, temos as nossas máquinas gigantes que lutam com esses monstros gigantes e temos os nossos protagonistas. O Riley Beckett, que segue aquele velho clichê do cara aposentado que precisa voltar para o mundo que deixou para trás, pois é o único que pode resolver certo problema. E nós também temos Mako Mori, que também segue um clichê, mas no caso dela, nós temos aqui a pessoa inexperiente que está precisando entrar de cabeça em um novo mundo especial e lidar com essa sua nova realidade. A história é bem simples, assim como a estrutura do roteiro. Nós temos um prólogo que é bem expositivo e em outros filmes isso seria até brega, mas aqui funciona perfeitamente para explicar de forma bem rápida o que está havendo no universo do filme. Então nós vemos que em determinado momento criaturas começaram a emergir de uma fenda no Pacífico, por isso o filme chama Pacific Rim, e a partir dessa fenda ali no Círculo de Fogo do Pacífico, nós vemos essas criaturas monstruosas vindo para a Terra. A princípio, os seres humanos precisam lidar com isso da forma que eles têm disponível, mas eles veem que eles precisam criar monstros para combater esses monstros. E é assim que surgem os Jaegers. Os Jaegers precisam ser pilotados por 2 pessoas, dividindo a carga neural ali daquela criatura monstruosa de metal, e a partir daí o filme se desenrola. A partir desse prólogo expositivo, nós já partimos para uma introdução rápida de Riley Beckett, que também serve para apresentar um pouco de como funciona a dinâmica de Jaegers versus Kaijus. O ato do desenvolvimento do filme começa a trabalhar sobre quem é o Riley Beckett, sobre qual é o seu trauma do passado, que é mostrado ali na introdução, que é o falecimento do seu irmão, enquanto os dois estavam conectados pela conexão ali neural dos Jaegers, o que complica ainda mais a questão do luto para ele. E no desenvolvimento a gente também conhece a Mako Mori e o trauma dela. Ela tem um certo trauma da infância e isso precisa ser lidado ainda aqui no presente do filme para que certas ações possam acontecer. No passado ela teve um certo encontro cara a cara com o Kaiju e isso a traumatizou de certa forma que quando ela precisa deixar essas memórias de lado, elas vêm à tona e acabam atrapalhando a sua neuroconexão com o Riley. Tudo isso está ali no desenvolvimento do filme. Então nós vemos esses personagens tendo que lidar com seus traumas para conseguirem pilotar o Gypsy Danger, né, que é o robô principal do filme, da melhor forma possível. Nós vamos vendo quais são os seus aliados, quais são os seus inimigos, quais são as suas provações, e tudo isso está aqui nesse segundo ato, que é bem básico. Depois a gente tem um terceiro ato, onde as coisas ficam maiores, a escala fica maior e
também é tudo muito simples. Eles precisam fazer uma missão quase que suicida para tentar impedir essa questão dos kaijus de uma vez por todas. E é basicamente isso o filme. O roteiro é simples, a história é simples, mas, como eu disse, é legal. Mas por que esse filme é tão legal? Porque o Guillermo del Toro, diretor do filme e também co-roteirista, ao lado de Travis Bickle, ele sabe o que o público quer e ele nos entrega justamente o que nós queremos. Ao ver algo sobre robôs e monstros gigantes, a maioria das pessoas não quer nada além de robôs e monstros gigantes. Uma grande exceção a essa regra talvez seria Neon Genesis Evangelion, mas esse é um título que pertence ao gênero de mecha, mas é totalmente fora da curva. Inclusive esse é o motivo de que tanta gente ama e tanta gente odeia Eva. Mas esse é assunto para outro programa. Eu acabei de falar que o filme é simples, que a estrutura é básica, que o plot não é nada inovador, e os personagens do filme também não fogem a essa regra. Esse não é um filme que se propõe a explorar muito os personagens. Essa nunca foi a ideia. Com exceção de Riley e Mako, que tem um certo grau de profundidade devido aos seus traumas que eu mencionei anteriormente, quase todos os outros personagens estão no filme para cumprir funções específicas na narrativa. Os cientistas, eles são apenas cientistas. O contrabandista é apenas um contrabandista, e por aí vai. Inclusive, o personagem do Idris Elba, que é o Stalker Pentecost, que é um nome ótimo para personagem, em determinado momento do filme ele fala isso com todas as palavras. Eu não lembro exatamente a fala dele, mas ele fala pro Riley: você não faz a ideia de quem eu sou e eu não quero lhe contar a minha história de vida. Eu só preciso ser um líder para todos aqui. Então o próprio personagem fala que ele é só um elemento narrativo. E é como se fosse o diretor e o roteirista dando aquela piscadela pro público e falando: vocês estão vendo que os personagens não são muito profundos? É isso mesmo. Todos esses personagens que circundam a dupla, eles servem apenas de escadas para os eventos que precisam acontecer na trama. O roteiro ele não nos entrega praticamente nada sobre esses personagens, além de alguns detalhes de sua personalidade. Eles não têm passado, eles vivem o presente do filme apenas como esses elementos de estrutura, como eu mencionei, e a gente não se importa muito com o futuro deles. Isso seria bem ruim se o filme fosse ambicioso ou se a proposta fosse outra. Mas como eu disse, a ideia nunca foi essa. E é por isso que os personagens desse filme, mesmo sendo rasos, funcionam. Sobre os protagonistas, nós podemos falar algumas coisas a mais. Como eu disse, eles têm os panos de fundo levemente mais bem trabalhados para que seus arcos narrativos sejam mais emocionantes, para que eles aprendam algo no final e se tornem personagens melhores, e também para que nós, o público, nos importemos com eles no terceiro ato. Os dois têm traumas em seu passado que são confrontados de forma falha durante o começo do filme e logo depois são superados para que eles se tornem senhores de dois mundos, utilizando aqui uma linguagem do Campbell. Então eles vencem no contexto prático do longa, mas eles também precisam vencer no contexto emocional da trama. E é só quando eles conseguem fazer isso que eles de fato vencem tudo o que eles precisavam vencer. Essa questão dos traumas, a do Riley é centrada na morte do irmão dele e a conexão dos dois, e a questão da Mako é sobre o encontro dela com Kaiju na sua infância. É legal que esses traumas, embora eles sejam básicos, narrativamente falando, eles servem perfeitamente para os propósitos mencionados anteriormente, além de que eles unem de forma bastante orgânica os nossos protagonistas. Falando ainda em personagens, os próprios robôs, que poderiam ser simples ferramentas, eles têm designs tão diferenciados e intrincados que acabam quase que tendo personalidades. A primorosa atenção aos detalhes do Del Toro cria visuais arrebatadores trazidos à vida pelo design de produção Andrew Nescoromy e Carol Spear. Eu não sei mencionar esses nomes, mas esses dois mandaram muito bem. No final, nós nos importamos tanto com os robôs quanto pelos personagens humanos. Nós sabemos os seus nomes, nós torcemos por eles, nós vibramos pelas máquinas e, talvez, na mão de um diretor menos habilidoso ou mais megalomaníaco, com certeza os robôs seriam simplesmente robôs, mas com Del Toro eles são quase que personagens. Os méritos também devem ser dados à empresa responsável pelo CGI, que é a Industrial Light and Magic, que fez um belíssimo trabalho. Inclusive, se você estiver ouvindo isso aqui no YouTube, eu vou deixar um link na descrição
com um vídeo sobre o making-of dos efeitos visuais deste longa. Além dos efeitos especiais, outra coisa que o filme emprega bastante também são efeitos práticos, uma vez que o Del Toro é um adepto do modo antigo de fazer cinema. Mesmo que aqui nós tenhamos muito efeito especial, o efeito prático é que dá aquela veracidade ao filme. Nós vemos que os cockpits são construídos, as roupas dos personagens não são feitas em CGI, certos props de pedaços de kaijus também tiveram que ser criados manualmente, então isso tudo torna o filme muito mais palpável, e mesmo você assistindo ele agora, 8 anos depois do lançamento, ele ainda continua muito bonito visualmente. É um filme que realmente não envelheceu um dia desde o seu lançamento, porque ele ainda cumpre o seu propósito de divertir e entreter, ao mesmo tempo que ele continua visualmente lindíssimo. Falando de Círculo de Fogo, nós não podemos deixar de falar de suas referências. Praticamente nada em Círculo de Fogo é original, tudo já foi feito antes em algum lugar. Para quem conhece o gênero mecha mais aprofundadamente vai poder confirmar isso. E o mais legal é que, embora tudo nesse filme já tenha sido feito, a mistura aqui é feita de uma forma tão primorosa por pessoas que realmente gostam do que fazem, que o resultado é excepcional. Nós já vimos tudo isso, mas é muito legal ver de novo. As influências mais claras de Círculo de Fogo são os filmes de kaijus, cujo maior expoente é o Godzilla de 1954, e também animes e mangás de mechas, cujo maior expoente com certeza é Gundam, de 1979. Mas antes de Gundam vieram duas obras que valem nota, que também são referenciadas aqui em Pacific Rim. Uma delas é Tetsujin 28, de 1956, que foi uma das primeiras obras a apresentar a figura de um robô gigante humanoide. E depois a gente tem que citar também Mazinger Z, de 1972, de Go Nagai, que foi a obra responsável por introduzir o conceito de um piloto dentro dos robôs gigantes, o que muda completamente a dinâmica das lutas e torna tudo mais urgente, tudo mais perigoso. Quando perguntado sobre suas influências diretas, Del Toro inclusive mencionou essas duas obras nominalmente. O traço mais notável desses dois títulos que eu citei, além das máquinas gigantes, obviamente, é que as duas obras tratam de jovens lidando com tecnologias muito além de seu alcance. Essa característica, inclusive, moldou o gênero mecha até os dias de hoje, e em Círculo de Fogo isso não é diferente. Nós temos aqui os nossos protagonistas, o Riley, que é um jovem piloto mais experiente, que sofre de estresse pós-traumático, e temos também a Makomori, uma piloto totalmente novata e com traumas de infância. Outra referência, por exemplo, a uma dessas obras é o golpe do soco foguete. No Mazinger Z, literalmente, o punho dele voa até o inimigo, e aqui em Círculo de Fogo nós vemos uma variação onde o foguete fica mais ou menos no cotovelo, dando impulso para o soco. E também uma referência bem clara é que o reator no peito do Gypsy Danger é bem parecido com o reator no peito do Mazinger. Além de que o próprio Mazinger também era pilotado através de conexão mental com seu piloto. Falando em conexão mental, a sincronização de mentes, que poderia ser a coisa um pouco mais diferente em Círculo de Fogo, levando em consideração as obras mais conhecidas do gênero mecha, também não é novidade. Essa questão da sincronização de mentes surgiu em 1970 numa obra chamada Shoujin Baron 1, de Takao Saito, onde duas pessoas precisavam sincronizar as suas mentes, suas emoções e seus pensamentos para que elas se transformassem ali em um super-humano. Caso elas se desincronizassem, o herói ficava incapaz de agir. Logo depois a ideia migrou para os robôs gigantes em Combator V, de Tadao Nagahama, em 1975. Então, como vocês viram, nada praticamente em Pacific Rim é novidade, mas a coisa aqui é feita de uma forma tão legal que você realmente não se importa em estar vendo vários clichês, várias situações que já foram feitas antes, você simplesmente quer ver onde tudo vai dar. Vocês notaram que Evangelion não foi citado aqui? Pois é, apesar das semelhanças, os dois roteiristas, tanto o Guillermo del Toro quanto o Travis Bickman, afirmaram que não haviam assistido Eva antes de escrever o roteiro. Então, para quem acha aí que foi uma cópia de Evangelion, aparentemente a versão oficial não é essa. Agora falando sobre aquela questão novamente sobre o porquê esse filme é tão bom. Primeiro, como eu disse, o del Toro ele sabe o que a gente quer. E a segunda questão é que a direção do Guillermo del Toro ela é feita de forma totalmente intencional para manipular a audiência. E isso não é ruim. Pelo contrário, isso só demonstra como o diretor tinha um controle da narrativa.
Quando eu digo que somos manipulados ao ver esse filme, é porque Círculo de Fogo nos empolga por meio de um certo jogo ali de expectativa e recompensa. Sabe quando um robô gigante vira a luta com um golpe e a música tema do filme começa a tocar? Sabe quando nós vemos os pilotos fazendo um movimento dentro do cockpit e depois nós vemos esse mesmo movimento em uma escala titânica? Sabe quando a situação está tão ruim para os protagonistas que só um golpe especial e secreto os tiraria da situação e segundos depois nós vemos esse golpe? Então, tudo isso faz parte desse jogo de expectativa e recompensa que existe no filme. As soluções são praticamente imediatas, então nós rapidamente criamos a expectativa do que deveria acontecer e logo depois isso acontece e nós nos sentimos satisfeitos. E é por isso que esse filme é tão legal. Em alguns casos, isso simplesmente seria um artifício barato de roteiro, mas aqui não. Aqui isso faz parte do cerne do próprio gênero e, como eu disse, Guillermo del Toro sabe o que nós queremos ao assistir esse filme e ele nos entrega justamente isso. Só mais um exemplo aqui para falar desse jogo de expectativa e recompensa é quando Gypsy Danger está andando por uma cidade arrastando um cargueiro com a mão, indo para a direção de um monstro e a gente já pensa que isso vai ser usado como uma arma e de repente ele pega o barco e desce a porrada no kaiju. Tá entendendo qual que é a questão aqui da expectativa e recompensa que eu tô falando? É justamente isso. O filme, ele também aposta no escapismo total. Você simplesmente embarca nele e não precisa pensar e nem se preocupar com nada. Tudo no filme incentiva essa suspensão de descrença. Desde os nomes malucos dos personagens, como Stacker Pentecost, Hercules Hansen, Hannibal Shaw, parecem nomes, né, de RPG se você for parar pra pensar, depois que as pessoas já estão jogando levemente bêbadas. As cores vibrantes também das vísceras dos kaijus, os neons nas cidades que ora são bem amarelados, ora são bem azuis, as baixas civis inexistentes, mesmo num filme onde cidades estão sendo destruídas o tempo todo e por aí vai. Tudo isso contribui para que a gente suspenda totalmente a descrença do que está acontecendo e embarquemos totalmente na história. Tudo que o Guillermo del Toro criasse nesse universo seria rapidamente aceito pelo público. E é isso que faz com que esse filme seja tão legal, porque ele nos faz comprar tudo que é apresentado. Como eu disse e continuo repetindo, Guillermo del Toro sabe o que nós queremos ao assistir esse filme e ele nos entrega justamente isso. Juntando a direção bem executada com atuações honestas, cenas lindíssimas de porradaria franca entre monstros gigantes, sejam eles ali de metal ou de carne, referências e homenagem às obras que criaram e solidificaram o gênero e bons efeitos especiais e efeitos práticos, nós temos um dos melhores filmes despretensiosos e divertidos dos últimos anos, que de quebra é um deleite para os fãs saudosistas desse subnicho da cultura pop. Círculo de Fogo foi e ainda é um baita de um escape divertido da realidade. Não sei se deu para perceber, mas eu realmente adoro esse filme. Eu disse várias vezes aqui que ele é simples, mas ele é simples porque ele precisava ser simples e ele acerta em cheio no que ele precisa acertar em cheio. E por causa disso eu quero deixar aqui o meu desgosto com a continuação de Círculo de Fogo, que é um lixo completo, e também o anime que está saindo agora na Netflix, que saiu na verdade, acho que mês passado, que eu assisti o comecinho, é interessante, mas para mim não é Círculo de Fogo. Então é isso, gente. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham do Círculo de Fogo, gostaria de saber o que vocês acharam desse formato de programa. Se vocês quiserem comentar no YouTube, onde esse vídeo aqui vai estar postado, por favor comentem. Se vocês quiserem mandar e-mail para o socofoguete42@gmail.com, eu vou adorar responder vocês. E se esse projeto der certo, eu vou trazer aqui outros filmes, outros quadrinhos, outros jogos de videogame e por aí vai. Esse aqui foi o primeiro Soco Foguete Podcast. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E sério, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência.